Essas experiências, elas podem ser, de certa forma, fundidas também numa personalidade maior. E, se necessário, pode se desmembrar também. Então, assim, é muito solidário e é muito bonito a gente pensar que tudo pode ser muito mais dinâmico do que simplesmente a gente estar vivendo uma coisa aqui para desencarnar ali e depois voltar a mesma pessoa. Tipo assim, depois, quando a gente volta, quem é que vai estar? Por exemplo, é a Suelen que está aqui hoje. Mas ao desencarnar, quem é que vai tomar a direção? É a Suelen do passado? Entende? Não tem como ter briga. Entende? Entre quem é melhor ou quem é pior. Cada um, a Suelen é para ser a experiência da Suelen. Então a gente pode às vezes ter conflitos entre as próprias personalidades da gente. Às vezes pode ter algumas querendo ocupar a direção. Nós tratamos os sentimentos separadamente. E as questões separadamente. É isso? É isso. Então muitas vezes na terapia a gente está lidando com processos diferentes, de encarnações diferentes. Resolve uma coisa, amplia-se para poder viver mais alguma coisa. O que você ia perguntar, Kenny? Eu perguntei, porque eu fiquei curiosa. Eu não vi, desculpa. Você disse que há uma possibilidade de troca de espírito, né? Então, se há essa troca de espírito, como que fica essa memória anterior? Boa pergunta. A memória, gente, ela não se perde nunca. Ela fica registrada. Então a gente narra que nós temos um corpo sutil, não é assim? E esse corpo sutil ele vai registrando cada uma dessas memórias. A tal ponto, gente, que uma experiência nossa, que a gente chama de encarnação, ela pode chegar num ponto de ser reduzida a simplesmente uma memória, tá? Por exemplo, nós podemos ter experiências que nós não orgulhamos nada dela. Então não justifica. Aquilo pode ser reduzido a uma simples memória, que a gente vai precisar abraçá-la também. Porque às vezes aquela experiência que a gente não se orgulha dela, ela serviu só para poder também trabalhar a nossa vaidade. Então nós podemos... Tudo tem um propósito. Então nós temos encarnações programadas para dar o mais errado possível. Só para dobrar o nosso ego. Só para dobrar o nosso ego. Quando nós temos consciência de que isso está acontecendo, isso já é um processo evolutivo? É um processo de expansão de consciência. Porque até o conceito de evolução a gente teria que modificar um pouco. O que de fato é evolução? Porque a experiência mal sucedida, digamos assim, por exemplo, da Quênia, num momento, não é pior para o espírito como um todo do que a outra chamada de bem-sucedida. Na realidade, não existe a melhor e a pior. Existe simplesmente experiência. Então, até a ideia que a gente tem de evolução ainda tem muita vaidade vinculada a essa ideia. Então, não se... Está estigmatizada, né, a palavra? Exato. Então, enquanto a gente acha que tem que ser melhor, já existe um problema. Nós já estamos não aceitando aquilo que a gente chama de pior. Então, nós estamos aqui agora não cumprindo o propósito da nossa experiência. Então, nós estamos negando os nossos desejos, nós estamos negando as nossas necessidades, negando o nosso nível, por acharmos que então somos melhores. Então, é permitido, por exemplo, que o espírito, uma personalidade quer ser anjo, ok, ela vai querer sublimar, até ela chegar lá em cima e ver que ela não era melhor por isso. Ela é só uma fração do outro que está lá. Então, quando, por exemplo, vamos supor que hoje eu estou aqui me achando que eu estou espiritualizado e eu estou lá criticando o outro que está lá, por exemplo, na vida noturna, digamos assim. Ah lá, fulano é vagabundo, não quer saber de nada, está atrasado na evolução e tudo. Eu posso estar falando mal de mim mesmo lá. E o meu problema é o quê? Eu estou dentro da lei do pertencimento, eu estou excluindo o outro.
Então eu não tenho coragem de viver uma vida como o outro. Então, dentro da minha arrogância, eu estou tentando me sutilizar só para me afastar do que eu chamo de inferior. Então a matéria, no fim das contas, ela serve para poder diluir toda a arrogância do espírito. Ô Bruno, me veio uma dúvida aqui agora. Quando você fala que o espírito ele tem fragmentos, né? Sim. Por exemplo, eu sou fragmento de um espírito e todos os meus eu são fragmentos dele. Sim. Ou ele tem, por exemplo, 100 situações vivendo... Você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Com 100 fragmentos e cada fragmento vivendo várias experiências. Ou ele tem, ou, por exemplo, cada pessoa é fragmento de um espírito só e é só essa situação. Ou ele tem 100, 1000. Aí é que tá, e aí que é bem legal, sabe por quê? Dentro do processo, então, a gente vai entender que o espírito é um sistema inteiro, tá? Então ele tem as hierarquias ali dentro, então ele pode ter vários fragmentos ali de experiência dele mesmo. Só que quando a gente vai pensar, vocês já viram falar que, por exemplo, nós estamos no corpo de Jesus? Alguém já ouviu falar isso em alguma vez? No corpo do Cristo. Então, em tese, tá? Em tese, nós podemos fazer parte sempre de um contexto maior. Então, o processo ele é chamado de como se fosse fractais, né? Fractalização. Ela pode se dar, em tese, ao infinito. Em tese, ao infinito. Porque cada lado ou cada fractal que não aceita o contexto que vive, ele pode insistir em tentar vivenciar uma experiência nova. Então a Sandra aí agora ela pode ser de alguns eus da Sandra, e esse conjunto pode pertencer num nível maior a um outro eu maior ainda. Aonde que isso vai se chegar, a gente não sabe. Né? Bruno, e a diferença de espírito e de alma? Onde que entra a alma e o espírito nesse contexto geral? Tá. Antes de falar da alma, só para ver se deu para concluir aqui. Deu para entender, Sandra? O som. Não te escutei. Tipo aquele desenho rascunhado que eu fiz pra você. Tipo assim, aqui tá um espírito. Isso. Aí dele saem vários fractais. De cada fractal, outros fractais. Exato. A ideia central, gente, vou jogar aqui agora a bomba, mas depois a gente vai pegando com mais calma. Mas a ideia básica é que todos nós somos fragmentos de um Deus. Maravilhoso. E, de certa forma, nós podemos estar experienciando ou a queda desse Deus, né? Ou a expansão dele mesmo. De certa forma, a ideia que a gente tem de Deus, né? Deus ele é um mecanismo disso tudo. Não é um ser, uma entidade, Mas, enquanto filhos de Deus, nós poderíamos ter estruturas próprias, né? Pré-determinadas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Trindade primeira, a gente tem Pai, Filho e Espírito. O Pai seria o primeiro contexto, ou seja, a primeira consciência máxima, o universo como um todo. Então seria o Espírito como um todo, digamos assim, né? Ou Deus pra gente, na ideia de Deus. E dentro desse contexto tem o Filho, que é a imagem e semelhança dessa mesma estrutura. Essa imagem e semelhança ela pode ir se fragmentando em experiências de expansão ou às vezes de queda, tá? Aí a gente depois vai ter que estudar o que é expansão e o que é queda. A queda do espírito e a expansão do espírito.
mas em tese nós teríamos uma origem. Então, não entrando muito abstrato, por exemplo, se a gente fosse pegar a ideia dos arquétipos básicos, né, da humanidade que a gente vive, cada um desses arquétipos poderia ter sido um Deus, uma ideia primordial. E nós podemos fazer parte da família ou da experiência daquele caminho. Então, por isso que nós temos temas nas nossas vidas também, que vão remeter àquele arquétipo central puro. Deu para clarear mais ou menos? Então, a ancestralidade, a gente não sabe aonde que ela vai parar. Agora, o que é mais bonito é que não importa onde a gente está. Se nós estamos aqui enquanto consciência, a gente está conectado ao contexto inteiro desse Deus. Então, nós estamos experienciando todos ao mesmo tempo. Então, é muito bonito que, quando vocês falaram aí, perguntou da memória, de certa forma, a experiência física, a reencarnação, ela serve como se fosse um banco de dados, onde a gente é colocado. Então, por exemplo, se eu acho que a justiça, por exemplo, a justiça é a melhor coisa que tem, e eu quero impor a justiça para o universo inteiro, aí o que vai acontecer? A justiça vai ser um tema para mim, e a minha luta é para que tudo seja justo. Mas vai ter outro arquétipo que vai dizer assim: ora, justiça, como é que pode ser justo se as pessoas podem ser diferentes? Então começa uma luta ali. Então a justiça não é verdade, ela tem a própria verdade, mas não é a única. Existem as diferenças. Então a gente vai ter que experienciar justiça e injustiça para saber o que sai disso. E o que sai é sempre uma terceira coisa, que é uma conclusão. Então, dentro da polaridade, nós estamos experienciando. E a terceira coisa é a conclusão. Então, quando a gente vai pensar em alma, né, pegando aqui para o lado ali de uma forma bem simplista hoje, para a gente, né, tentar só manter uma ideia, mas a gente vai ter que aprofundar bem mais. A alma estaria como se fosse o lado intermediário entre o espírito e a matéria, que é a experiência material. A alma ia ela que seria o campo de armazenamento de todas as experiências. De certa forma, um HD. Como se fosse um HD. Então, quando a gente fala de corpo espiritual, o corpo espiritual vai ser exatamente a construção da alma. E a alma só recebe aquilo que foi experienciado. É só as conclusões da experiência que formam o que a gente poderia chamar de alma ou corpo espiritual. Por isso que quando a gente desencarna, não é necessariamente a alma que está ali, ou o espírito. Somos ainda simplesmente essa experiência. Enquanto essa experiência consolidou numa quantidade a tal ponto dessa experiência se sustentar, é o tanto que a gente dá conta de ser imortal. Então, como a nossa consciência não dá conta de tanta coisa, a gente não consegue manter aquilo durante muito tempo. Então, a gente precisa de um ambiente que vai nos amparar de novo, até que a gente consiga estruturar essa alma. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando alguns pontos de vista diz que reencarnação não existe, tá certo por um certo ângulo. Porque não é, de fato, a mesma experiência do mesmo ser em si. Pode ser que não. Ali é um ser novo. Então, cada um de nós... Sabe aquela coisa, ninguém entra no mesmo rio duas vezes? Porque nem o rio é o mesmo, nem a gente é o mesmo. Então, cada experiência é única. Mas, dentro dessa experiência única, nós podemos estar receptivos a experiências que já foram buriladas ou que estão ali pendentes.
Então pode ser que, se é algo que está mais resolvido, pode ser que aquele ser venha com consciência para o corpo. Então são pessoas que muitas vezes elas já lembram conscientemente no corpo das vidas passadas. Mas ela dá conta. Ela vive com aquilo. A gente muitas vezes, se for lembrar de alguma coisa ou de alguma experiência, a gente vai querer exorcizar. Fala, não, isso é o obsessor. Não sou eu nunca faria isso. Eu nunca mataria. Eu nunca estruparia. Eu nunca roubaria. Então, enquanto a gente não dá conta, isso vai para o externo. Aí é o quê? Ah, não, o estrupador é o que aparece na televisão. Ah lá, a polícia prendeu o estrupador. O outro experiencia o que eu não dou conta. Porque a minha vaidade é muito grande. Tá dando para entender? Então, a Sueli tinha me perguntado o negócio da doença, não é, Sueli? Você repete de novo, só para eu lembrar? Na verdade, eu fiz duas perguntas. Eu falei sobre a doença, se entra no que a Mércia falou de... Qual foi a palavra que ela usou, gente? Foi de acidente, se a doença de acidente, entra no mesmo caso igual um acidente. E eu te mandei uma pergunta se nossos entes queridos ou alguém especial que já faleceu, se a gente, após reencarnar, se a gente reencontra, como que é, porque às vezes a gente não consegue esquecer. É meu caso, né? Ligação forte para minha mãe, se após a minha reencarnação eu vou encontrar ela de novo. Sueli, eu poderia te dizer mais do que isso. Você não precisa desencarnar para reencontrá-la. Ela já está com você. A questão toda é essa. É isso que a gente precisa começar a atinar. Nós já estamos ligados. Entende? Então, é tão bonito às vezes, Sueli, pelo seguinte. A gente vê isso muito, inclusive nas constelações a gente vê isso. Então, por exemplo, às vezes a mãe teve uma história e ela foi muito frustrada na história dela, onde ela tinha sonhos, por exemplo, que ela não teve oportunidade de viver esses sonhos. O que vai acontecer com esses sonhos dessa mãe? Esses sonhos são transportados para um corpo da filha ou de um filho. É uma transferência. E aí o filho é uma continuidade da história dessa mãe ou desse pai. De tal forma que esse filho, de certa forma, é a mãe também. Os dois são um. Então, é muito bonito porque às vezes, não sei se vocês já viram uma passagem que tem de Jesus, que ele, no monte, ele tem a transfiguração. E ali tem, acho que Elias, tem tipo 3 profetas, né? E fala que Jesus, né, transfigura como um sol. E tudo ali se torna um só. Então, olha para vocês verem. E se, por exemplo, a sua mãe e você são fragmentos de um mesmo ser? Onde um está vivendo e dando continuidade ao que o outro não deu tempo de fazer. Então, por solidariedade ao sistema, a gente precisa ir mais além. A gente precisa, então, viver aquilo que não foi vivido. Ou então celebrar aquilo que foi Ou celebrar. conquistado. Exatamente. Ou celebrar aquilo. Tem a ver com a pergunta que eu fiz aí, Bruno. Você já está respondendo, né? Sim. Aonde entre os pais e filhos físicos são fractais do mesmo espírito. Agora, isso ficou bem claro para mim na questão da constelação. Eu não entendi essa questão de, o que não foi vivido volta. Sim. Né? O que não foi aceito volta. Então, é nesse sentido, né? Ficou bem claro agora. É isso, gente. O psiquismo, as emoções, elas são vivas. Elas são vivas. Lá o André Luiz narra muito isso. Eles falam das formas pensamentos. As formas pensamentos andavam pelas ruas, comiam, se alimentavam. Uma forma pensamento vem e reencarna, ou encarna, ou simplesmente é absorvida num corpo, né, de alguém que não está sustentando a própria estrutura mental. As obsessões, né, são isso. Fala, Sueli. Você falou
aqui sobre as doenças, talvez você possa até fazer um estudo que é muito amplo também, né? Sim, sim. Porque a doença, ela, dentro do sistema, ela vai ter funções, né? Então, a primeira função básica da doença é causar a morte do corpo. O corpo precisa falhar. Ele precisa falhar de alguma forma. Ele tem esse processo normal e natural. Então, a pessoa está lá doente, não vamos apontar logo o dedo e falar, ó, você está com raiva reprimida, você está pagando karma, você está com isso e aquilo. Não necessariamente. Às vezes a pessoa está com muita paz no coração e a doença é o caminho natural, ele precisa ir, né? E aí tem outras reflexões que a gente faz, que a gente fica insistindo em manter a vida, né? De qualquer forma, com medicamentos, com aparelhos e etc. Às vezes a gente não sabe deixar ir. Do nosso lado psíquico, manter uma pessoa que está fazendo esse processo natural e nós temos o poder de prender essa pessoa. Prender ela ali. E às vezes por egoísmo nosso. Porque a gente quer a pessoa ali do lado, a gente não sabe deixar ir, né? Pra gente. Então às vezes a gente precisa ser grato ao tempo que a vida deu nesse instante para estar ao lado de alguém. Então vamos aproveitar o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe quanto tempo é. Porque amanhã mesmo, talvez nem nós mesmos estamos aqui. Hoje ainda, daqui a pouco, daqui a um segundo, né? Tem aquela música, né? Muito bonita. Tudo pode estar agora por um segundo. E de fato. Deus me livre. Deus me livre, né? Mas pode ser. Mas se não é aqui. Não dá não. Você tava onde? Chegou o encosto, gente. Chegou a entidade, né? Olha, você vê, deixa mentira. Olha lá, a entidade tem corpo, olha lá, ó. A entidade fala, tem boca, tem nariz, olha lá, ó. Tem tudo. Palhaçada, isso aí. Gente, espírito é gente. Tem corpo, tem tudo. Tá? É isso. Então, Sueli, então, Sueli, por exemplo, o André Luiz, ele desencarna, ele procura a família dele. Você já leu o livro Nosso Lar? Você teve essa experiência? Recomendo aí pra vocês. Eu vi um filme que chama, vou até mandar no grupo depois, que chama E a Vida Continua. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. É bonito mesmo. Muito bom. Deu pra me entender quando você começou a falar sobre o tema. Mas se eu não tivesse visto o filme, a aula de hoje é um pouco complexa para quem não tem nenhum conhecimento. O filme me ajudou. Isso. A ideia é bagunçar a cabeça toda, gente. Vamos tirar as ideias que estão ali, sabe, cristalizadas lá. Mas lá no livro Nosso Lar, por exemplo... Oi? Mas você tá falando aí, mas só te cortando um pouquinho, né? Em relação a isso tudo, a gente para simplificar, né? Para algumas pessoas fica até difícil de entender. Eu não digo que para mim não fica, porque a gente já sabe que você tem um contato bastante tempo aí e tal. Mas é só focar em energia, pensar em energia, que tudo simplifica em relação a tudo que você pede atrai. Então, lei da atração. Então se você quer, por exemplo, no caso da Sueli, da Sueli vai chegar o caso, se ela quer um dia reencontrar a mãe dela, ter essa situação, essa energia vai atrair, ela vai se preparar, né? Querendo ou não, muitas das vezes conscientemente, no consciente, e vai ter esse encontro. Até pela base do que eu já estudei. É bom você ter lembrado disso. Nós criamos laços, gente, e de fato eles são eternos, tá? Cada fragmento não perde a ligação com a própria origem, entende? Então, somos interligados e essa ligação jamais se perde. Isso é muito bonito. Então, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, o André Luiz, ao desencarnar, ele procura a família dele. Todo mundo já tinha ido antes. A mãe, o pai, as irmãs, né? E ele não acha ninguém. Então ele fala assim, uai, onde está minha mãe? Cadê ela? Aí o Lísias, que era um amigo que ele fez lá, falou assim, não, sua mãe ela não mora em Nosso Lar. Ela reside numa outra dimensão.
Então a mãe dele já tinha um nível de consciência que era além do que ele estava. E aí ele falou, mas eu queria ir lá. Só que o André Luiz não tinha estrutura, ele mesmo, de viver onde ela vive. Porque a consciência dele não comportava as realidades que a mãe dele comportava. É muito mais em função do que a gente dá conta do que é superior, gente. É muito mais sobre incorporar a sombra do que chegar a lugares maravilhosos, tá? Então... É um processo, né, Bruno? Exatamente, é sobre isso. E aí, o que acontece? A mãe dele veio de encontro a ele, quando ele estava preparado, né? E eles conversam, e quando ela vem, ela toma a forma que ele conhecia. Para ele. Mas não quer dizer que ela estava naquela mesma forma, ela já teve outras experiências. E o pai dele estava em outras regiões mais complicadas que a dele, por exemplo. Então, o pai dele, por exemplo, ia reencarnar de novo. Então, aquela lembrança, ela seria levada para um outro arcabouço. De forma que quando o pai dele reencarnasse, digamos assim, aquela experiência voltasse para o corpo, ao desencarnar de novo, não lembraria da anterior. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, André Luiz, ao desencarnar, ele não lembrava da vida passada dele. Então, onde é que foi parar a vida passada dele? Entende? Então, assim, são processos que podem estar vindo aos poucos. Então, lá tem uma experiência que é super interessante. Lá fala da Dona Laura, que é a que acolheu na casa, né? Acolheu ele na casa dela, porque ele não tinha nem casa para morar lá. É reminiscência, né, Bruno? Isso. E aí, a Dona Laura estava mais, digamos assim, mais acostumada com aquela vida ali, ela já tinha mais estrutura. E aí fala que Dona Laura, de repente, começou a ter pesadelos lá. Ela não conseguia dormir, lembranças, e ficava. E aí ela procurou, né, os especialistas para poder ver o que era isso. Quando eles foram, né, ela foi lá e eles falaram com ela, falou assim, olha, é o seguinte, você chegou num ponto que você agora dá conta de trabalhar pendências anteriores, tá? Então eles levaram ela para poder voltar a memória para trás. Então ela volta 200 anos para trás. 200 anos para trás, no final da sessão, ela fala assim, opa, para aí, não aguento mais. Preciso reencarnar urgente agora para poder resolver. Mas olha que interessante. Quando ela lembra de uma experiência lá de trás, aquela experiência está viva dentro dela. Em algum lugar no inconsciente dela, aquela experiência está viva. E aí eu vou deixar vocês com a cabeça doida agora. Aquela experiência da Dona Laura no passado, que está viva lá, ainda estava acontecendo em relação àquela experiência. Isso. E aí a gente vai ter as questões da distorção do espaço e do tempo. Mas não vamos entrar nisso agora não, mas... Só deixa mais um questionamento, e quanto mais você fala, mais vem questionamento. Sim, sim. Ai, meu Deus. Porque nesses livros ou alguns estudos, né, espíritas que a gente teve a oportunidade de ler ou de ouvir, né, falava assim, por exemplo, que uma pessoa não poderia encontrar com outra. Então, uma reencarna lá aqui no Brasil, outra lá no Japão, para não ter condição de encontrar. Quando você fala de laços, né? Uhum. Como é que fica essa questão? Por exemplo, é porque seria melhor não encontrar para cada um viver uma experiência individualmente? Como é que isso acontece? Então, normalmente nesses casos, isso é possível também, né, ocorrer. O que está acontecendo? Dentro da visão sistêmica, a gente tem uma coisa que a gente chama de sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema que ele cria um circuito que não deixa nada mais entrar, tá? Por não deixar nada mais entrar, a tendência desse sistema é virar um cisto, porque ele não permite outras coisas ocorrerem. Então, às vezes, por exemplo, tem paixões, tá? Tem paixões que muitas vezes elas são obsessões. Não é amor puro e simples. São obsessões. Importa os dois estarem juntos e nada mais.
do universo. Entende? Então, tipo, e aquilo ali tende a morrer em si mesmo, se deixar. Né? E aí, o eu superior, por exemplo, pode tentar resolver aqueles fragmentos, tentando separá-los para ver se areja aquele sistema. Mas pode acontecer de nem isso ser suficiente, porque a conexão energética ainda acontece mesmo que o corpo esteja em outro lugar. Então é como se uma pessoa vivesse então num lugar e ela não consegue, por exemplo, dar espaço para um outro relacionamento. Ninguém para ela serve. Inconscientemente ela só quer aquela pessoa. Então ela vai tendo aquele processo ali. Pode acontecer de não dar conta e aquele processo ter que seguir o próprio fluxo. E qual que é o próprio fluxo? Vocês já viram falar dos ovoides, não já? Já. O que é a ideia do ovoide, né? Tudo no universo, vamos pensar na semente. Tudo nasce de um ponto central, que seria uma semente. A semente, ela sai tá tudo concentrado ali e aquilo expande. E aí, por exemplo, se a gente pensar numa árvore, ela cria outra semente para continuar. Então ela expande ao máximo e depois contrai de novo. Isso é um processo natural do universo. Então, esse caminho a gente sempre faz, de expansão e retração, vamos dizer assim, para depois expandir de novo e cada vez mais amplamente, tá? Isso é normal e natural no universo. É patológico quando a gente mantém ali só fechado. E aí, se manter só fechado, o que vai acontecendo? Vai se destruindo o contexto da experiência. Aquela personalidade, ela de certa forma vai se desfazendo. Ela se perde ali. Então existe, por exemplo, no mundo espiritual, né, alguns processos que eles consideram dentro da medicina, até então, como irreversíveis nos conhecimentos deles. Então é quando fala que existe a segunda morte, né? Só que aí o que acontece? Aquilo vai para algum lugar. De alguma forma aquilo vai para algum lugar. Em algum momento, em alguma outra situação, esses fragmentos voltam em outros níveis. Mas pode acontecer deles ficarem definhados ali. Deu para entender? Atrofiados, parados, sem... Eles vão atrofiando, mas vai se desgastando. Porque para de alimentar. E aí... Desintegrar? E desintegra, porque a mente ela é construída também. Então, se desconstrói a personalidade. Tem um livro que é muito interessante. Volta a qual estágio? Aí é o que seria dos reinos anteriores que a gente tem. Entende? Então teria que resgatar a partir dos reinos anteriores. Nossa, então é como se ficasse em stand-by, né? Aquela vontade, aquele desejo fica meio que em stand-by. E o próprio universo, a vida, a natureza vai tentando reestruturar aquele nível de novo. A questão, gente, é que o próprio universo se autorresolve. A ideia que a gente tem do Big Bang, por exemplo, o Big Bang como do nada, né, num certo ponto explode tudo e começa toda a vida de novo. Pode ser que uma experiência chegou ao seu extremo e pronto, acabou. Vamos começar tudo de novo. Então todo aquele conteúdo volta ali pro centro e depois expande numa nova experiência. É como se pra gente aqui fosse uma reencarnação só. Pro universo é um universo inteiro começando de novo. Então o que tem no macro tem no micro. Parece que é gigantesco, mas é mais ou menos isso. Então, deu para entender, Sandra? Mais ou menos? Mais ou menos. Porque aí, essa questão que eu te falei, são dois fractais, né? Sim. Do mesmo espírito. Porque às vezes, o que acontece, gente? Às vezes tem fractais que não precisariam fractar.
Aqueles dois eram um teimoso. Você vai dar aula lá na escola, Bruno. Era um teimoso que virou dois. Ele assistiu bastante, né? Gente, tem uma série, gente, na Netflix que é muito interessante, vale a pena até para aguçar a cabeça, só pra gente poder discutir aqui, que chama Dark. Vale muito a pena. Quem não viu lá, começa a ver, ela é complexa, mas vale a pena insistir e tentar ver, só para poder ir começando a acostumar a cabeça da gente com esses conceitos, né? Mas instigar, exatamente, instigar. Curiosidade. Mas lá em Dark, por exemplo, a gente, né, não pode dar spoiler aqui, né? Mas assim, quando é que uma coisa se torna duas? Uma coisa se torna duas a partir de uma não aceitação de uma coisa, por exemplo. Então, eu não aceito de forma alguma isso. Aí acaba... Então, um lado meu se exclui. Não aceita, um lado meu se exclui. E aí pode tentar viver uma experiência à parte. Do meu jeito. Mas isso é permitido? É o livre-arbítrio. É uma experiência. É previsível. E aí, a generosidade da vida de Deus, né, o que a gente possa chamar, ela prevê um campo para isso ser desenvolvido. E aquilo vai até onde? Até onde a nossa arrogância, ou a nossa insistência quiser ir. Aí tem uma consequência. A consequência é a dor é a dor que a gente vai alimentando. Vocês acham, gente, que a pessoa na arrogância, ela vai ficando cada vez mais sozinha? Dói muito. Mas às vezes o orgulho ainda é maior e ela quer manter, ela quer continuar. Ela cria um que a gente chama de antissistema. E aí aquele antissistema é permitido. Até que se chegue, às vezes, à agonia total. E aí o que é agonia total? É você chegar muitas vezes como um Deus falido, dizendo, olha, não dou conta mais de segurar tudo isso. O que eu faço com tudo isso? Aí um Deus superior ainda fala assim, solta. Libera. E aí o que pode acontecer? Bum! Big Bang de novo. Não dá mais pra segurar. Explode coração. É isso. Então, às vezes, o que está acontecendo no macro, gente, pode estar acontecendo aqui na nossa realidade. Não é mais ou menos, é um reflexo. Nós temos guerras internas, gente, emocionais. Nós temos picos, a gente acorda de um jeito, de tarde a gente está azedo. De noite a gente não consegue nem olhar no espelho. No outro dia a gente quer fazer ser o missionário do mundo. Olha a confusão que a gente tem interna. Então não se trata de estar no mundo espiritual, ou se está aqui, ou se está em qualquer dimensão. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Se trata do quê? O que eu tô para viver agora, eu tô deixando fluir? A minha crista está baixando? Então, o que é? E aí o que é a sabedoria da vida? O que a vida está me dando para viver? Às vezes a gente não quer, a gente recusa. Não, para mim tá ruim. Eu não quero o marido que eu tenho, eu não quero a pessoa que eu tenho, meus amigos são ruins, eu tô desprezando tudo. Tudo é ruim para mim, menos eu. Não só recusa, deixa eu te fazer uma pergunta. Procrastina também, né? Hã? Procrastina, exatamente. A procrastinação, no fundo, é o que, gente? Vaidade. A procrastinação é o quê? Eu não quero dar os passos porque eu não quero falhar. Eu tenho medo. Vaidade. Por que a gente não pode falhar? Às vezes, então, a nossa vida se trata de quê? Até onde você vai com essa de não pode falhar? Até onde você vai com essa de ter que ser perfeito? Ô Bruno, uma pergunta que tem a ver, mas não tem a ver, mas eu acho que você vai entender. Tudo tem a ver. Nós
nós estamos no passado, no presente ou no futuro? Nós podemos... Falando de nós, Mércia, nós estamos meio que perdidos cada hora num tempo diferente. A nossa dificuldade a nossa dificuldade, sabe qual que é? Estar no agora. O agora não é nem passado, nem presente, nem futuro. O agora é o presente. Só que a gente está aqui agora pensando na amanhã que eu tenho que fazer prova, amanhã é meu trabalho. E lá atrás, se não tivesse acontecido isso, se aquela lá atrás não tivesse feito isso. Então a gente oscila muito. Mas dentro dos nossos eus, nós estamos onde? Aí que eu te pergunto, onde a Mércia está? Não sei. Você pode estar vivendo no seu passado. Você pode estar vivendo no seu futuro. Não dá para saber necessariamente dizer assim, você está aqui e ali. A grande questão é se você está aqui agora. Oncotô, proncovô. Olha só, gente. Isso é tão importante, Mércia. Não dá pra... A gente vai ter que abrir só para isso, pra gente estudar isso a fundo, para entender. Porque o que acontece? Porque nós somos corpos, vamos dizer assim, tridimensionais, não sei como que eu me expresso. Sim. Somos corpos de vários corpos? Sim. Por exemplo, em relação, por exemplo, em relação a uma outra Mércia, vamos dizer assim, você pode estar no passado. Se tem uma Mércia numa dimensão acima, lá vocês já viram, por exemplo, o André Luiz ele narra muito isso. Tem livros dele que ele narra que ele vai num lugar, numa região, e quando ele chega lá, tudo é medieval. Lá ainda está na época medieval. Então, tem espíritos, tem pessoas ali vivendo aquela mentalidade medieval ainda. Então, assim, enquanto outros, por exemplo, e aí o André Luiz chega lá e ele vai encontrar, por exemplo, alguma situação que ele chega e fala, nossa, isso aqui eu me identifiquei demais com essa pessoa, parece que alguma coisa tem ali. Às vezes aquela pessoa é um fragmento dele naquele tempo, no passado, que ele pode estar lá para poder, de alguma forma, ajudar, resgatar, para poder trazer tudo para o agora. A questão, gente, é que o futuro não é melhor do que o passado. Nem o passado é pior do que o futuro. Na verdade, não é único, tudo é circular. Tudo começa onde termina, tudo termina onde começa. A única possibilidade que a gente tem para não ficar no ciclo é conseguir ter uma atitude espontânea. Para sair do ciclo. E o que é o espontâneo? É o que a gente faz no aqui e no agora. É quando a gente consegue estar alinhado. Emoção, pensamento e ação. Aí a gente pode falar que a gente expandiu a consciência. Fora isso, a gente só está ou repetindo ou fazendo projeto de alguma coisa que a gente ainda não viveu. Então eu acho que eu sou isso. Não sou, eu não tenho coragem de fazer. Entendi. Então eu estou vivendo no meu futuro, na minha cabeça. Na minha cabeça eu vejo um Bruno que está fazendo um monte de coisa. Ô Bruno, sem contar que isso que você falou aí, desse viver do viver aqui ou agora, é como se a gente conseguisse perceber todas essas possibilidades e a gente tivesse que escolher, então está relacionado com a nossa liberdade de escolha. Que ao mesmo tempo não é liberdade, porque você tem que escolher. Tem essa discussão aí sobre destino, né, e sobre livre-arbítrio, tá? Mas a gente teria que entrar mais profundamente, mas só pra gente tentar tirar uma conclusão disso, gente, é o seguinte, a melhor escolha é o fluir. Simplesmente fluir. Deixa fluir. É isso que embanana o negócio todo. Então a gente acha que às vezes é de fazer grandes coisas, chegar a determinados patamares, ter que fazer isso, fazer aquilo. A gente só pode estar tentando seguir as mesmas ideias do nosso orgulho, vaidade ou egoísmo. Oi? Mas a gente tem que melhorar as nossas escolhas, não tem? Não se trata de melhorar, se trata de permitir.
é muito mais sobre permitir do que melhorar. Quando a gente pensa em melhorar, a gente está avaliando uma coisa como sendo melhor do que a outra. E às vezes o nosso objetivo é entender que não existe o melhor e o pior. Por que a gente sofre? Porque a gente considera que somos inferiores a algo. Verdade. Quem disse? Quem disse que a Mércia tem que ser aquela que faz aquilo? E aí você se esforça para ser aquilo. E você faz o quê? Você não vive a Mércia. E frustra. E frustra. E aí você tem que repetir o quê? A Mércia. Mediante a isso, você está querendo dizer, então, talvez se a gente seguir nossa vontade e achar que é bacana e errar, a gente vai aprender mais, no caso? É isso, Sueli, é se jogar. Não. Se joga na vida. É um caminho muito comprido, gente. É viver um dia de cada vez, né? Não é comprido, Essa gente. aula tinha que ser 3 horas. Gente, Faltam 8 minutos, hein? gente, olha só. Eu sei que a tiça, né, dá vontade de ficar a noite inteira. Vai acabar o tempo aqui só pra não ficar no ar. E aí na semana que vem a gente retoma, tá? Mas Você determina um assunto ou o assunto flui na hora, no dia, ou tem um segmento do assunto? não, se vocês quiserem continuar daqui, abrindo mais esse ponto, a gente pode, porque esse é mais complexo. Eu tô indo degrau por degrau, tá? Mas a gente pode deixar até entender isso bem mais claro. Aí, Messi, alguma questão que ficar, que você lembrar depois, você coloca lá no grupo. Isso. Entendi. Aí, Sueli, só então pra gente fechar. Sabe por quê, gente? Olha só, a gente tem uma ideia que às vezes, o que é superior? O superior é a pessoa que faz isso, que faz aquilo, tal. Mas é o que a gente acabou aprendendo no decorrer da vida. Então, o que acontece? A gente tem aquele espelho. O que é mal, o que é bom, o que é sombra, o que é luz, o que é bom pra gente, o que não é bom pra gente. A gente acaba fazendo escolhas ridículas, Exatamente. péssimas, que a gente, com perdão da expressão, Exato. depois colhe os frutos, infelizmente. Exato. E aí, gente, o que eu posso dizer pra vocês? Pode ter espíritos no que se chama de dimensão superior que simplesmente se purificou, mas não quer dizer que é melhor. Acaba tendo que voltar o quê? Ao início. A se permitir viver o que chamava de inferior. Porque às vezes o que eu chamo de melhorar pode ser só uma fuga daquilo que eu considero como sendo ruim. Então eu tenho um problema com o que eu acho que é ruim. Aí a gente deixa de viver, passa aquela etapa e deixa a pendência. A pendência fica. E aí, por exemplo, na nossa sociedade, aquelas pessoas que são chamadas de loucas, de má vida, de desequilibradas, seja do que for, muitas vezes elas estão só absorvendo tudo que a gente nega. Porque a gente se acha muito bom para viver aquilo. E aí fica um monte de experiências distorcidas. E aí, por que eu sou assaltado? Por que eu sou violentado? Por que aquilo vem de encontro a mim? Eu nego. Eu nego que eu tenho violência, eu nego que eu tenho desejos, eu nego que eu tenho um monte de coisa. Então, todo desejo que ele reprimido, ele volta em forma de quê? De violência. E aí nós temos uma sociedade que construiu conceitos de certo e errado, e aí nós vamos dizer, quem construiu essa sociedade? Nós mesmos. Nós somos vítimas de nós mesmos nos conceitos que a gente se aprisionou. E qual que é a meleca, vamos dizer assim, qual que é, no fim das contas, a experiência? Matéria, gente. Precisa de matéria. Ai, gente. Aí a matéria é que vai o quê? Fazer com que a gente não fuja e mostra pra gente qual que é a nossa realidade. Você fala isso porque, no caso, a gente que no caso, se faz ou é vitimista, que cria aquela coisa maior, porque sabe de tudo que a gente sente e passa, é? Mais ou menos isso aí. E aí a gente não tem coragem de viver aquilo que a gente quer viver. E aí a gente se esforça para ser outra pessoa. Mas para quê? Para quem? Essa é a grande questão que a gente tem que se perguntar. Peraí, eu quero agradar o quê? A quem? Né, mas tem coisa que a gente tem vontade de fazer que a gente não pode fazer nunca. Matar. Já tive vontade de matar. Exato. Mas eu não posso
posso, né? Não posso. Mas olha que legal. Mas a gente tem que assumir o desejo de matar. Você não vai matar. Não. Mas aí, né? Aí a gente... Eu hoje não falo com orgulho, não, mas eu já tive essa vontade. Sim. Porque, gente, a gente só não faz essas coisas, muitas vezes, só por causa da situação ao nosso redor. Se colocar a gente numa panela de pressão, em algum momento, em alguma coisa, a gente age como a gente nunca acharia que agiria. Verdade, verdadeiro. Entende? Então, é sobre isso também. Tem gente que tá matando por aí. Então a gente não tem como nem julgar. Alguém tá vivendo aquela experiência que não deu conta. Algo é muito forte que às vezes aquela personalidade só daria conta. Depois dessa aula de hoje, eu não vou nem dormir direito, minha cabeça vai de Bom, gente, então... 4 minutos pra gente despedir. Gente, ó, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar aqui, por enquanto, por aqui, né? Na próxima semana a gente vai partindo daí, porque aí eu acho que vai criar um monte de dúvidas e questões. E vai ficando cada vez mais interessante, né? Eu quero pedir desculpas pela minha... ansiedade de falar. Não. Não, foi bom. Tem muita ansiedade. Ô, Messi, parece que eu já te conheço, viu? ô, Bruno, mas Oi. eu acho que a gente conseguiu nesse final já ir chegando perto aí dessa coisa, por que precisa reencarnar. Acho que a gente está... E eu acho que a Joênia faz o mesmo curso que eu. Gente, no fim das contas... O curso de teologia da Umbanda. Eu? Tu não faz, não? Não. Então, menina, é igualzinho. Ela tá lá de encosto. É fractal. Tá? É fractal, ela tá lá de encosto. É o fragmento dela que tá lá. Menina, é igualzinho essa foto sua aqui. Ou então é outro eu meu, né? Outro eu, né? Vai lá. Gente, ó, foi um prazer de novo, tá? Vamos ficar com a seguinte frase, gente. A função da vida é a experiência em si. Ponto. A função da vida é a experiência em si. Deixar fluir. Precisamos deixar fluir. Entende? Para deixar fluir, não necessariamente você precisa matar, mas você precisa lidar com a sua raiva, então. E aí é a raiva que a gente quer esconder. E aí, essa raiva que eu quero deixar esconder é que faz, em um determinado momento, que eu acho que eu estou descuidado, eu simplesmente surto e mato. Jesus amado. É o que a gente chama de crimes passionais. Essas pessoas não são melhores ou piores do que nós, gente. É isso que a gente precisa entender, tá? Nós só podemos estar aqui hoje só porque, sei lá, misericórdia de alguma coisa. De alguma coisa, não. Né? De tudo. Mas não existe melhor e pior. A gente precisa internalizar isso o quanto antes para a gente conseguir entender a vida como um todo, tá? Não existe superior e inferior, tá bom? Bom, gente, obrigado de uma vez. Boa noite. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Nós vamos ter que mesmo.